última lição do livro de Neemias. E quarta-feira que vem a gente já vai falar sobre o pecado, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a sua natureza, você vem de quarta-feira. Se você quiser saber um pouco mais sobre quem é você e o que te move, vem de quarta-feira. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Somos filhos de Deus. Jesus morreu naquela cruz, mas ainda pecamos, ainda erramos, ainda sujamos os nossos pés. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos lavado, tem nos remido com o sangue precioso dele. Amém? Neemias 13. O título é Dando Continuidade ao Trabalho. E eu coloquei um título também em cima disso, porque eu gosto de fazer isso, que é quando a negligência entra, a santidade sai. Quando somos negligentes com a obra do Senhor, a santidade de Deus, ela se retira daquele meio. E o Dodô, quarta passada, ele pregou no capítulo 12 de Neemias, onde Neemias conseguiu organizar toda aquela cidade que estava bagunçada. As muralhas já estavam erguidas, as portas já estavam colocadas, só que a organização ainda ali dentro estava um pouco confuso. E Neemias colocou tudo no seu devido lugar. Então ele organizou as ofertas, ele organizou o louvor, ele organizou as contribuições. Estava lindo, estava tudo maravilhoso. E se o livro de Neemias acabasse no capítulo 12, que história maravilhosa. Mas, como tudo na nossa vida, irmãos, não é um morango coberto com chantilly, como tudo na nossa vida não é fácil, e se vocês trouxerem à memória, nesse exato momento, o quanto vocês pelejaram para chegar até aqui hoje. Lembrem do dia da conversão de vocês, até hoje. Quantas lutas, quantas perseguições, quantas bênçãos também Deus proporcionou para que vocês vivessem. Quantos livramentos Deus proporcionou para que vocês vivessem. Compra de casa, compra de carro, promoções na empresa, vida financeira sendo abençoada, doença, uma separação, uma briga. E a nossa vida é assim. Hoje a gente está aqui, felizmente às vezes acontece algo, a gente dá uma fraquejada, e Deus precisa colocar a gente de volta no lugar. Pedro, com a fé explodindo naquela tempestade, falou: se tu és então o Cristo, faz com que eu vá até você. E além de Jesus, Pedro foi o único homem nessa terra que andou por cima da água. A fé dele estava ali em cima. Bastou um vento, irmãos. Bastou um vento, ele tirar o olho de Jesus e olhar para a condição ao seu redor, ele afundou. E a nossa vida é assim. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos os olhos das promessas que Deus tem para a nossa vida, a gente afunda, irmãos. E esse capítulo 13 está falando exatamente isso. O povo afundou. A Bíblia não relata quanto tempo Neemias se ausentou, mas ele teve que sair de Jerusalém. Ele teve que voltar para a Babilônia. Talvez Artaxerxes, que era o rei da Babilônia naquela época, tenha pedido, mandou mensageiros para que chamassem Neemias de volta, porque ele tinha um cargo de confiança. Se eu não estiver enganado, ele era copeiro do rei. E copeiro, irmãos, era um cargo de confiança naquela época. Talvez o rei tenha sentido falta dele e falou: manda ele trazer, manda ele voltar. Eu preciso dele aqui. A Bíblia não relata quanto tempo, e eu fui atrás dessa informação.
Alguns estudiosos, isso não é certo, tá, irmãos? Alguns estudiosos falam que de 1 a 2 anos ele ficou fora. Tempo suficiente para o povo desviar, irmãos. Tempo suficiente para o povo relaxar espiritualmente. Isso nos ensina uma verdade importantíssima. Que uma enorme vitória não garante uma vida de fidelidade permanente. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar a presença e a face de Deus constantemente, o nosso coração ele tende a se inclinar aos velhos hábitos. E uma pergunta que fez meu coração pulsar um pouco mais forte é: o que Deus quer ensinar para nós através desse capítulo? E eu fiquei perguntando para Deus qual a lição que eu poderia transmitir. Ou qual a lição que o Senhor tem para me ensinar. Porque toda vez que a gente sobe aqui, irmãos, o pau bate primeiro na gente. A gente apanha primeiro. E Deus direciona a gente para trazer uma palavra para o povo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando está aqui em cima. Porque isso daqui é terra santa, irmãos. Isso daqui não é brincadeira, não é passatempo, está aqui em cima. É uma responsabilidade enorme, irmãos, enorme. E desse capítulo 3, eu consegui tirar 4 tópicos, porque o tempo é curto e graças a Deus por isso. Acho que eu não tenho esse talento que o Dodô e o Johnny têm de pregar 1 hora e vai embora. E a primeira lição que eu tirei é: não dê espaço para o inimigo. Raquel, Neemias 13, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 9. Neemias 13, verso 4 ao 9. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias. Vocês lembram quem era Tobias? Vocês lembram quem era Tobias? Era simplesmente um moabita que tentou de todas as maneiras impedir com que as muralhas fossem erguidas. Prestem atenção, irmãos. Era um inimigo do povo de Deus. E tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. O sacerdote, tá? O líder do povo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Neemias ficou indignado quando ele chegou na cidade e viu um inimigo do povo de Deus alojado dentro do templo de Deus.
Só que não era uma sala vazia, irmãos. Ali haviam utensílios sagrados, santificados a Deus. Ali eles guardavam cereais, azeite, vinho, todos os dízimos que eles ofereciam a Deus e, consequentemente, aos levitas, aos sacerdotes. E Tobias, irmãos, trazendo para os dias de hoje, ele representa tudo aquilo que a gente tolera na nossa vida. E para ir mais fundo, tudo aquilo que a gente tolera sabendo que desagrada a Deus e nos faz mal. Porque Tobias, sim, desagradou a Deus e fez mal para o povo. E, infelizmente, irmãos, nós abrimos espaço para pecados escondidos, mágoas, orgulho, entretenimento que nos afasta da presença de Deus, amizades que enfraquecem a nossa fé. O Dodô leu aqui, em Tiago. É inimigos do mundo e amigos de Deus, irmãos. Não pode ser ao contrário. Não pode ser ao contrário. Não tem como a gente querer amizade com esse mundo, irmãos. Com esse sistema. Com pessoas que nos afastam da presença de Deus. Com pessoas que não vão agregar em nada à nossa vida espiritual. Não dá. Não dá. É amar a todos, sim. Mas comunhão, irmãos, é com os filhos. É com os filhos. Eu não posso trazer um filho do mundo para dentro da minha casa, irmãos. É perigoso. É perigoso. E o inimigo quase nunca entra pela porta da frente. Eu fiquei pensando nisso. E veio um versículo. Raquel, por favor, 1 Pedro 5:8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. O inimigo, ele está o quê? Ao redor. Ele não cansa, irmãos, de rodear a nossa vida. É todo dia, é 24 horas. Estamos dormindo, o nosso inimigo está rodeando, irmãos. Às vezes consegue através de um sonho. Eu tive uma experiência, acho que umas 2 a 3 semanas passadas. Acho que eu contei até no Gêmeos. Uma opressão terrível, irmãos. Uma opressão terrível. E o diabo em cima de mim, em cima do meu corpo, um peso insuportável que eu não conseguia me mexer. E eu tentava expulsar ele, a minha voz não saía. Eu tentava falar, sai! E eu, sabe, aquela coisa, eu não tinha autoridade, irmãos, para expulsar ele. E que sensação péssima, que sensação horrível, aquela luta e aquela luta. Depois a Bruna, ela me falou que ela ouviu eu, falar alguma coisa. E eu acordei. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, foi um sonho. Mas, irmãos, automaticamente me arrepiou dos pés à cabeça. E o arrepio descia e o arrepio subia. Eu falei, ele está aqui dentro do meu quarto. O Espírito Santo clamou, mas bradou no meu ouvido, irmãos. Levanta e canta. Eu peguei o celular 5h35 da manhã. Eu não falei alto, eu pensei, Deus, minha esposa vai achar que eu estou ficando louco. Eu vou acordar o meu filho. O Espírito Santo de novo, segunda vez, levanta e canta.
Falei, Deus, eu não vou fazer isso. Não tô louco. Falei, expulsa ele daqui. O Espírito Santo, pela terceira vez, irmãos, levanta e canta. Eita, aí é quando o coração quase sai para fora do peito. Sentei na cama. O louvor que veio, irmãos, automaticamente é aquele Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Eu levantei e fui cantando dentro da minha casa. E fui cantando dentro da minha casa. E aquela sensação de medo, irmãos, que eu estava, aquilo foi aliviando, foi aliviando. E eu fui sentindo autoridade, eu fui sentindo força. E eu cantava, e eu cantava. Terminei de cantar, comecei a orar. E orei, falei, essa casa é do Senhor. Essa casa é do teu Espírito. Aqui é Deus quem habita aqui. E comecei a repreender, e comecei a repreender, e comecei a repreender. E já emendei uma leitura da Bíblia. E entendi que o diabo está tentando me parar, irmãos. O inimigo que está ao meu redor está procurando uma brecha para entrar. Irmãos, existe algum Tobias ocupando o lugar de Deus na sua vida? Não precisa me responder, mas pensa. Existe algum Tobias, irmãos, que está ocupando o lugar que era de Deus na sua vida? Sede sóbrios, estejam atentos e tomem cuidado. Quando deixamos de honrar a Deus, a obra sofre. Raquel, versículo 10, eu vou ler até o 14, Neemias 13, 10 ao 14. Descobri também, é uma decepção atrás da outra, irmãos. Ele deixou tudo redondinho. Imagina você viajar por um mês e você deixar a sua casa na responsabilidade de um vizinho que você gosta, que você confia. Falou, meu querido, você tem a responsabilidade de alimentar os meus cachorros de manhã às 7 horas e depois às 19 horas. E só, está aqui a chave da minha casa. E você vai em paz, sabendo que está tudo em ordem. E quando você volta, irmãos, a ração dos cachorros está intacta e ele resolveu dar pão, resolveu dar arroz. E não satisfeito, mudou a mobília da sua casa de lugar. Onde era a sala, virou o quarto. Onde era o banheiro, virou a cozinha. A televisão que estava aqui, está aqui agora. Como você se sentiria ao ver aquilo? Traído, decepcionado, furioso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltados a trabalhar em seus campos. De imediato confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacure, neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Provavelmente, por conta de Tobias ter invadido
a sala onde eles depositavam os dízimos, o povo deixou de dizimar, parou de ofertar. E quando deixamos de honrar a Deus, a obra sofre. E eu entendo que, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus, ele não precisa, ele não quer o nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. E dízimos e ofertas, irmãos, sempre foram uma demonstração de honra, de gratidão e de compromisso a Deus. Ofertar na igreja, irmãos, dizimar na igreja, honra a Deus. Honra a Deus, irmãos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a gente mostra que nós confiamos nele. Então, uma falta, um dever não cumprido, olha o prejuízo na casa do Senhor. As pessoas que, sim, dependiam daquilo, começaram a padecer. Os levitas começaram a passar necessidade, porque o povo deixou de ofertar. Hoje é dinheiro, mas naquela época era alimento, irmãos. Era cereal, era vinho. Eles sobreviviam daquilo. E muitas vezes a gente se questiona. Separa o valor. A Beth uma vez, eu vou até usar o exemplo dela. Eu não gosto de fazer isso, é que a gente estava conversando no carro. Eu não gosto de usar o exemplo dos outros. Eu gosto de usar os meus, mas... Um exemplo legal da Beth, que ela falou que ela tinha separado o dinheiro, que ela tinha designado para a obra do Senhor. Ô, irmãos, e naquele mês, o que aconteceu, Beth? Tudo deu errado. Tudo conspirou para que ela pegasse aquele dinheiro e cumprisse os compromissos que ela tinha. Você fez isso, Beth? Deus te honrou? Deus honra, irmãos, quando o seu coração não está nas coisas, mas está no dono de tudo. Deus, ele honra, irmãos. Deus, ele honra. Provérbios 3:9, Raquel, por favor. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Oh, glória! Glória a Deus. Deus, ele é fiel, irmãos. O pastor não sobe aqui, eu não subo aqui, o Dodô, o Benê não sobe aqui para ficar mendigando, irmãos, o dinheiro de você. Deus não precisa disso. Deus não quer valor, ele quer intenção, ele quer coração. A partir do momento que você se disponibiliza, irmãos, Deus, é para o Senhor. E é pouco por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Deus, ele expande, ele abre, ele dá em abundância, porque ele é dono de todas as coisas. Terceiro tópico, não negocie princípios por conveniência. Dodô vive falando isso. Princípios. Neemias 13, do 15 ao 22. Raquel, por favor. E as decepções continuam, irmãos. Tobias, o povo que parou de ofertar. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. O sábado para o povo de Israel era sagrado, santificado. Deus pediu. Era o dia do Senhor, irmãos. Sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinhos, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia.
Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre a nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles: o que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com teu grande amor leal. O povo transformou um dia que era santificado num dia comum. Comum. Neemias fechou o portão e impediu o comércio nesse dia. E hoje o princípio continua válido, irmãos. A gente não pode permitir que as pressões dessa vida nos fazem quebrar princípios e valores. Qual é o dia do Senhor, irmãos? Hoje para nós. Domingo. Isso não é negociável, irmãos. Isso não é negociável. Domingo é dia de estar na igreja. Ah, mas eu adoro a Deus em casa. Domingo é dia de estar na igreja. Ah, mas eu assisto o culto lá. Domingo é dia de estar na igreja. Virou normal vender no sábado. Ah, Fábio, mas você não conhece a minha realidade. E vocês também não conhecem a minha, irmãos. Eu já neguei empregos porque me tirariam da igreja, do dia do culto. Ela sabe. Ela sabe. Irmãos, domingo, quando fazem aniversário lá dos meus parentes lá, a gente vai. A gente vai, normal. 4 horas, irmãos. Estou indo embora. Ah, mas estou indo embora. Teve uma vez que a gente faltou no culto, você lembra, amor? Meu pai comprou uma mesa de sinuca, irmãos, dessa de bar. E a gente colocou no quintal da parte de fora da casa da minha mãe. E sinuquinha, não tem nada demais, tá, irmãos? É santo, desde que não rolar dinheiro, aposta. Estamos ali jogando, eu, meu pai, meu tio, todo mundo, aquela alegria gostosa. Deu 4 horas, olhei para a Bruna e falei: vamos continuar aqui? Vamos, né? Não tinha nem o Benjamin ainda. Ou tinha, já tinha, ele era bem piquititico. Vamos continuar? Vamos, amém. Deus perdoa. Estamos em família. O nome de Deus está sendo glorificado aqui, amém. Ô, irmãos, Deus usou uma vizinha, irmãos. Eu não vou falar o Satanás, porque Deus usou uma vizinha da minha mãe, mas que furdúncio que foi. Assim, ó, do nada. A gente jogando, ela chegou, se incomodou com aquilo, já falou um monte de baboseira, e os irmãos ali tudo na carne, já foi para cima também no debate. Aí dali vocês já sabem, né? Aquilo que estava glorificando a Deus, começou a glorificar o inimigo.
Quem estava batendo palma ali era Satanás. Falei, isso, certinho. Continua xingando a mulher aí. Que eu tô, ó, adorando. Quem, quem vive, quem dá a vida, sabe? Quem se mata, irmãos, para trabalhar, para ganhar dinheiro, infelizmente vai acabar se afastando de Deus, irmãos. Vai acabar se afastando de Deus. Tudo tem um tempo determinado. É o que fala na palavra de Deus. Há tempo de colher, tempo de plantar, chorar, rir, morrer, nascer. Há um tempo para todas as coisas, irmãos. E Deus nos deu um dia de descanso. E esse dia precisa ser consagrado para Deus. Sim, você pode ir no shopping? Pode, de domingo, irmãos. Fica à vontade. Pode ir no aniversário? Pode. Mas 6h20, irmãos, é nossa obrigação estar aqui, agradecendo a Deus. É nossa obrigação, irmãos. Isso é inegociável, irmãos. É inegociável. Ah, Fábio, mas é Velho Testamento. Ah, irmãos, então só pode do Novo para frente. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, então a gente precisa tentar encaixar o Antigo Testamento na nossa vida. É assim? E por fim, a santidade exige decisões firmes. Neemias 13, do 23 ao 31, Raquel, por favor. Estamos indo para o final. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabiam falar a língua de Judá. Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns e arranquei seus cabelos. Eu vou parar por aqui. Muitos judeus haviam se casados com mulheres de outras nações, né? E Neemias repreende veementemente e fortemente aqueles homens. E a questão, irmãos, não era a nacionalidade, era o que aquilo traria de consequência para dentro do povo de Deus. E mais para frente ele usa até o exemplo de Salomão, cuja queda começou por causa disso, por se envolver com mulheres de outras tribos, de outros lugares. E a nossa geração, irmãos, ela influencia uma geração que vem seguinte, que vem na sequência. Carlinhos e Andréia vão influenciar diretamente a vida da Fernanda. Eu e a Bruna vamos influenciar diretamente a vida do Benjamin. Irmão Dalva, irmão Anderson, mesma coisa com Levi, Alessandro e o Zé, mesma coisa com a Ana. A gente precisa, irmãos, proteger a nossa casa. A gente precisa proteger a nossa casa, o nosso lar, blindar a nossa família, irmãos, de culturas satânicas, de culturas diabólicas, irmãos. É ser chato? Sim, é ser chato. É ser chato, irmãos. O diabo, ele é sutil, irmãos. Ele chega e você nem percebe. Quando você abrir o olho, ele já está lá dentro. Já está lá dentro. Através de uma música, através de um livro, através de uma cultura, através de tantas coisas hoje, irmãos. A gente assiste a TV, meu Deus do céu, dá até desgosto. Às vezes o Benji rola aquele YouTube lá, aquele feedzinho. É umas coisas de criança, é inocente, irmão, mas a música que eles colocam atrás. E a gente às vezes não repara, a gente só está preocupado com a imagem aqui.
Mas tem uma música que fala, ela desce, ela sobe. E ele sabe cantar, irmãos. Não sabe, filho? Ele sabe, ela desce, ela sobe. No bailar pressão. Que menina, não sei o quê. Vai falar não sei o quê com o coração. Só que a imagem, irmãos, é uns bonequinhos. É uma coisa inocente. Mas o que aquela música está causando na cabecinha dele? A gente precisa blindar a nossa família, irmãos. A gente precisa blindar a nossa família disso. Nós precisamos trazer para dentro da nossa casa, irmãos, a cultura de Deus. A cultura do céu. É ouvir louvor. É fazer nossos filhos lerem a Bíblia. Ah, mas ele não sabe ler, então lê para eles. Através de... Sabe, a gente falha muito às vezes. Falha muito e às vezes a gente vê crescendo e todo torto e não querendo mais saber de Deus. Mas foi culpa nossa, irmãos. Foi falta de influência nossa. E bastou a liderança se ausentar por um tempo para que o povo relaxasse espiritualmente. Se o Johnny um dia for embora dessa igreja, irmãos, e Deus chamar ele para outro ministério, o que vai ser da gente? E o Dodô assume aqui, como pastor, para a honra e glória do Senhor. E os irmãos que só vêm para ouvir o Johnny, vai fazer o quê? Vão embora? Sabe o que eu falo? Vai tarde. Vai tarde, irmãos. Nossa, vai tarde, irmãos. Pedra de tropeço. Só estava aqui por causa de homem. Não estava aqui por causa de Deus, irmãos. É Deus fazendo separação do joio e do trigo. E ontem a gente falou sobre isso. Sobre o ouro refinado. Sabe como que Deus prova a nossa fé? É esquentando, irmãos. É colocando fogo. É provando. É desse jeito que Deus nos prova. Se o Johnny sair daqui e o Dodô assumir, ou qualquer outro pastor assumir, a unção é a mesma, o Deus é o mesmo. A glória é a mesma, o louvor é o mesmo. A bênção é a mesma, a palavra é a mesma. E o nome de Deus vai continuar a ser glorificado aqui. E precisa continuar sendo glorificado aqui. E Deus ele procura homens e mulheres que tenham coragem, irmãos, de expulsar Tobias da vida, de colocar Deus novamente em primeiro lugar, de viver separados para Ele, e homens e mulheres que protegem a sua família da influência desse mundo. E Neemias termina o capítulo dizendo várias vezes: lembra-te de mim, ó meu Deus. Sabe por quê? Porque ele não buscava a aprovação de ninguém. Ele buscava a aprovação de Deus. Tudo que fizermos, irmãos, façamos para Ele. Para que Ele aprove. Para que Ele se alegre. E para que o nome dEle seja glorificado. Feche seus olhos.